un hombre donde soy oda, la muerte. Tudo que um diretor pode querer é ter uma atriz como a Maria Olívia, com o carisma que ela tem, com a força que ela empresta às personagens. La mañana en el museo de la escarcha. Maria Olívia sempre teve muita liberdade de alma. Eu acho que é uma atriz super significativa. Ay, 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 ay. Toma este vals, este vals. Maria Olívia é uma atriz doce e ao mesmo tempo uma atriz introspectiva, uma atriz de um olhar profundo e dotada de uma beleza única também. Y en Viena hay 4 espejos. Era um nível muito bom de trabalho, uma responsabilidade muito grande. Muitas cenas eu não precisava muito dirigir, porque ela se conduzia, digamos assim. Que pinta de azul a los muchachos. Teatro para mim é um sofrimento, mais do que um prazer. Los tejados. Quando nós entramos no teatro universitário, logo a Aide montou as Três Irmãs, não é? Não, Três Irmãs em 67. Em 66 nós participamos, quando? nós entramos em 66, ainda participamos do espetáculo fim do ano, Bodas de Sangue. Sim. A primeira peça que nós entramos para valer com personagens assim mais significativos, né, com um trabalho assim de muita responsabilidade, que era eu fazia a Marcha e você fazia o Vershini, né? Isso. Que eram duas personagens que na peça eram muito interessantes. Apesar de quando você lê o texto, a Marcha é muito forte o personagem. Mas o Vershini, quando eu peguei o texto pela primeira vez, aparentemente não tinha muita coisa, né? Você assusta quando pega um texto do Chekhov, parece que não está acontecendo nada, não tem ação. Mas parece. E aí, pois é porque na verdade não é texto, é subtexto. Chekhov é subtexto cênico. Ela se solta em cena, mas de uma maneira um pouco mais contida, acho, pelos personagens mesmo que ela fez, né? As Três Irmãs, que foi uma maravilha e tudo. Acho que ela sempre guardou um pouquinho de leite, assim. Na hora da estreia ela se torna o personagem mesmo, né? Ela guarda surpresas. Como é que você trabalhava o subtexto? Como é que a Aide trabalhava? Olha, o Paulo, a Aide Bittencourt era uma pessoa assim tão interessante, porque ela te dava uma liberdade que as pessoas não acreditavam nisso, porque ela era uma mulher extremamente dinâmica, extremamente trabalhadora e uma pessoa muito preocupada com o bem-estar dos atores, entendeu? Agora, ela não permitia, por exemplo, atraso de ensaio. Em Três Irmãs, eu custei muito encontrar a minha personagem, porque uma coisa que eu não tenho medo no teatro é de me mostrar com as minhas dificuldades. Eu não tenho nenhum problema com isso. Sim. E eu não conseguia encontrar a Marcha. E era um papel que eu não podia dar errado. Mas para onde que encaminhava a Aide você? Para onde que ela te dirigia a atenção? Quando o espetáculo terminava, ela comentava conosco e nós também tínhamos liberdade de comentar. Sim. Então, quando a gente estava ensaiando as Três Irmãs, e eram muitos atores, ela chegou perto de mim, eu sei que ela estava preocupada, porque eu também estava preocupada, era o meu primeiro trabalho. Ela chegou perto de mim e falou: Maria Olívia, eu ainda não vi a Marcha. E eu falei assim... Nossa, que aperto. Aí eu falei assim: Aide, eu sou muito tímida. E ela falou assim: mas timidez não é qualidade para um ator, para uma atriz, né? Então, largue a timidez enquanto sua personagem. E o que você precisa de mim? Como? Me fala. Aí eu falei assim, eu já sabia mais ou menos o que era, mas eu estava no ensaio muito assim, assombrada com o papel que estava nas minhas mãos. Eu sabia o papel que eu tinha. Aí eu peguei Zé Maria, que era o meu marido, na peça, era o professor. Coligno. E nós descemos lá no Acaiaca, um andar, que tinha uma sala livre lá de canto, e nós ensaiamos.
Aí, quando nós chegamos, nós estávamos afiados nesse ensaio, até ela bateu palma, sabe? Aí ela me deu um abraço e falou, não estou preocupada, você está indo bem. O foco da peça não era reproduzir verdades externas. Sim. Mas nós reproduzimos também, nesse processo de construção interna. Né? E aí é o teu caso. Qual que era o protótipo nosso? Eu não tinha nenhum. Teatro tinha pouca coisa, mas a gente tinha cinema, pelo menos, para construir esses personagens da Rússia, do Fidal Gal. A gente não estava representando, a gente estava com um processo de vivência, né? A vivência como personagem. O próprio Stanislavski, quando pegou o texto do Tchekhov numa das primeiras vezes, a primeira vez, aliás, foi apresentado um texto para ele, falou assim, mas não acontece nada. Mas, olha, mas a gente pensa que não acontece nada, pois né? é. Mesmo representando, sabe por quê? Porque o Tchekhov, eu acho assim, me impressiona muito nele uma coisa assim, que a família vai se desmoronando e lutando para sobreviver, e aquela ânsia de sobreviver, e cada vez mais vão se deteriorando, porque é a falência da família. E quando termina a peça, o desenvolvimento dela assim, é tão lento, e ela vai morrendo, até apagar-se. E dá uma tristeza, uma melancolia, a casa inteira sem saber o que fazer. E a família toda mergulhada naquele momento. Pois é, mas a percepção disso, entende? E o seu trabalho como atriz. Sim. Entende? Você fez um trabalho incrível nessa peça. Como é que você chegou nisso? Ô, Paulo, eu não sei, sabe, assim, porque o Tchekhov, até hoje, é uma das pessoas, assim, que... É um dos autores, assim, que eu fiz, que mais me impressionou, como, assim, uma coisa que me parecia uma destruição. Eu me sentia apagando, até o Vershini ir embora, né? E que era o amor que ela encontrou, foi o primeiro amor que ela experimentou, porque até fugia à noite para correr, ela corria para encontrar-se com ele, deixava o marido estava dormindo e ela fazia essa rebeldia pelo amor, porque ela não tinha amor pelo marido. Como? Entende que você chegou na facilidade de pegar essas sensações e colocar no personagem. Entende? Como é que você chegou nisso? Paulo, eu não sei como que eu embarquei espiritualmente, nada de religiosidade. Eu fui também me desmoronando e fui achando bom me desmoronar. E senti realmente isso. Quando eu fui ler Stanislavski, com os métodos dele, e que da memória emotiva, foi o que mais me impressionou. E como que você pode usar a memória emotiva e empregar na sua personagem e realmente se transformar. Durante toda a sua vida você tem momentos incríveis, momentos tão íntimos, momentos tão fortes, tão especiais. E que às vezes você está raciocinando muito dentro do espetáculo, dentro da sua personagem, você então retoma uma emoção que te marcou muito e associa aquele momento e aí você encontra o que você queria. E você também faz uma personagem, mas parece que você encontra uma integridade maior. Para mim, assim, era muito novo, eu tinha 25 anos de idade e foi uma experiência muito interessante no sentido de dirigir os veteranos de Belo Horizonte. E era um texto muito bom, né, que afinal, Uma Mulher de Negócios, do Fassbinder, né, que se você vai pegar hoje, assim, até hoje essa questão do machismo está assim
numa discussão muito séria e tudo. E a Maria Olívia realmente assim, ela tinha um trabalho muito, talvez assim, de uma linha de um trabalho mais de compenetração, de construção de um personagem de uma forma às vezes um pouco mais da lógica da personagem, muito estrita e tudo, que isso aqui às vezes não permitia no início assim um voo maior no trabalho, e eu acho que eu fui colocando exercícios assim um pouco mais desafiadores para ela, e ela aceitou sempre muito bem. Eu senti que a Maria Olívia estava procurando realmente alguém que a desafiasse. Você dorme com o personagem, você almoça com o personagem, toma café com o personagem, você não larga o personagem. Eu me lembro você fazendo Noites dos Assassinos, então eu encontrava com você na rua, eu ia conversar com você sobre outro assunto, entendi, e você começava a falar comigo do papel. Não, porque Noites dos Assassinos, eu tive muito medo de fazer Noites dos Assassinos. Paulo, quando eu pego essa perseguição ao personagem é o que eu acho que te dava esse emocional. Sabe o que é? O medo, que é o teatro, para mim, o palco, eu entro em pânico, entendeu? Então eu saio realmente de mim, porque eu entro em pânico. Você acha que o pânico te ajuda, né? Porque eu acho te desafia. Me tira de circulação, sabe? Esse pânico que eu falo aí é a luta pelo trabalho, é a luta pela personagem. Porque não é fácil você encontrar uma personagem. E também eu acho uma responsabilidade muito grande você se inteirar de uma personagem e fazer com que você possa colaborar dentro daquela equipe que cada uma está fazendo a sua personagem, mas todo mundo deve estar se integrando para poder chegar naquele ponto que é do espetáculo, não é da minha personagem. Que a minha personagem só, ela é menor, mas ela é muito maior quando ela está dentro do contexto, e todo esse contexto faz parte de uma única proposta. Eu fico meio amedrontada com o diretor, sabe? Porque eu não sei o que ele quer de mim. Para onde é que eu vou para agradá-lo? Entendeu? Aí eu fico numa encruzilhada. Aliás, eu já vivo na encruzilhada. Cada diretor é um mundo. Cada diretor é um mundo. É muito maior que o mundo do ator. Eu penso que é. Entende? Eu não sei como que um diretor pode se sentir, porque ele quer encontrar um resultado, mas cada um ali está na sua. Eu estou representando e você quer o meu resultado. Como que eu vou encontrar o que você está querendo? Então, o que eu tentei? Embarcar na personagem. A única salvação que tem um ator é embarcar na personagem. Não é? E você sabe que o estresse, o estresse é fundamental em processo de construção interna. Sim. Porque é através das consequências orgânicas, tudo que ele move no organismo, de hormônios, é que você consegue se situar na situação análoga à do personagem e que você consegue vivenciar e transmitir uma vida, que é o que eu acho que a gente, modéstia à parte, conseguiu em Três Irmãs. Sabe? Então, o estresse é fundamental. Inclusive, ele gera estruturas lá e sinapses que você recupera no momento da interpretação, no momento que está no palco. É um estresse bom. Mas eu já sofri no teatro, porque teatro para mim é um sofrimento, mais do que um prazer. Foi incrível a participação sua na Noite dos Assassinos e de uma importância assim, primordial, porque você levou o estado de espírito, então você levou uma vivência, entende, para a cena que permitiu perceber de uma forma mais clara a rebeldia daqueles três irmãos. E você, sobretudo, é uma atriz extremamente corajosa. Você encarou a nudez pela primeira vez no Teatro de Minas. No teatro que eu conheço. Então, essa rebeldia, ela
vinha, entende? Ela passava, ela existia. A Maria Olívia foi a causadora do primeiro escândalo assim, relacionado às artes cênicas em Minas Gerais, quando ela fazia Noite dos Assassinos. O cartaz do espetáculo era com os lindíssimos seios nus da Maria Olívia. Isso foi um escândalo tremendo em Minas Gerais, em Belo Horizonte, porque até aquele momento não existia isso. Nós tínhamos em Noite dos Assassinos que nós descobrimos um canto gregoriano para nós cantarmos num dos momentos mais trágicos, que era que matava um frango em cena, né? Aquilo era realmente muito forte. E depois a gente pegava aquele sangue que esguichava e passávamos no rosto cantando o hino gregoriano. E aquilo dava um contraste lindo. Eu, Matilde e Orlando, né? Cantando. Os três rebeldes os contra três a rebeldes. sociedade patriarcal. A luta era constante e não dava espaço. E essa convivência dos três irmãos que buscavam a liberdade e que para essa liberdade precisava acabar com a autoridade. E essa autoridade vinha dos pais e era a ditadura. O povo estava sufocado por um governo que você não era mais você já estava nas mãos desse poder. Porque o teatro também, ele não foge de sua época. Você vem com todos os textos, pode vir com não sei quantos anos atrás, mas o teatro, ele não foge do que está acontecendo no momento, da vivência social, do que está acontecendo. E em Noite dos Assassinos, por exemplo, a morte dos pais era a morte do poder. Você sabia, como diz, manobrar aquilo, entendeu? A gente sentia, assim, acolhida. Aquela dependência que a gente tinha, porque eu acho que um ator, ele fica muito desprotegido. Porque tem uma personalidade, uma personagem, uma personalidade que não é a dele, que ele tem que abraçá-la e tem que se integrar com aquela personalidade e fazer aquilo valer. E como? Ele tem que entrar no mundo, se abstrair para poder isolar tudo e viver aquela personagem. O teatro, para mim, ele me conduziu a uma libertação, porque eu pude jogar com dois caminhos, o meu particular e o meu dos sonhos, porque uma peça não deixa de ser um sonho. Ela é uma história que não foi construída por você e você tem que embarcar nela. Então você tem que ter essa vivência. Essa vivência não é a mesma sua particular. Então você começa a se integrar com vários pontos de vista, com várias personagens, com seus caminhos. E meu caminho foi mais rico, então. Porque eu tive a chance de viver muitas vidas em muitos momentos. Encerrar cada uma e recomeçar outra. E cada uma que eu recomeçava era uma outra situação. Uma vez o Paulo queria que eu fizesse uma cena, você queria uma cena de masturbação explícita. Então eu achava que isso era demais. Tinha ido longe demais de um diretor querer, sabe? Aí eu fiquei sentada numa mesa, balançando as pernas, braço cruzado, Paulo sentado no sofá, só nós dois. O Paulo falou, você vai fazer a cena? Eu falava, não. E quieta lá, né? Vai fazer a cena? Não. O dia amanheceu. Aí o Paulo falou, agora você vai para o seu serviço, eu vou por meu. Eu, tá, vou embora. E quase morria de medo por isso, né? Que eu queria fazer a peça. Mas no dia seguinte eu cheguei, não sei se você se lembra, você me deu um grande abraço e falou, Maria Olívia, por vários caminhos se chega ao mesmo lugar. Pra quê? Faz a cena.
que você está imaginando. Então eu bolei uma cena, transformei 2 almofadas em 2 homens e fiz uma suruba. E daquilo ali, uma almofada daquilo virou um bebê que eu cantava, eu ninava, eu punha para dormir. Você fez uma negociação consigo mesmo. Foi. Para o público parecia uma masturbação maviosa. Estou arrepiada. Nunca me senti tão... O canto, entende, seu... Isso foi algo, entende, fundamental para a construção do personagem. A sua rebeldia era diferente da rebeldia, por exemplo, da Matilde. Matilde virava um pouco homem. Entende, da rebeldia dela. Ela botava uma capa às vezes, entende, que poderia parecer um super-homem, poderia parecer um juiz, poderia parecer alguém com algum poder. Entende, botava aquela capa, entende, e falava pesado para as pessoas. Entende, o Orlando Pacheco era uma rebelião, entende, em que ele usava o macho para fazer a rebelião. Ele era galo na rebelião, lutando contra a sociedade patriarcal. E você, entende, fazia a rebelião musical. Entende? Eu sabia que eu não podia ir muito longe com você, entende, porque quebrava com aquele personagem que era harmonioso, que era tímido, que era um pouco delicado, entende, mas rebelde. Por exemplo, quando você se masturbava, entende, o som da masturbação era musical. Ele era musical. Cavei com estas mãos um buraco bem profundo. Terra, vem terra! Foi de uma repercussão, né? Enorme. Aqui dentro, fora, em festival e tudo. Noites Assassinos realmente foi um espetáculo inovador. Por exemplo, quando eu disse para você que a peça terminava, você abrindo a blusa, mostrando os seios e dizendo, agora é a minha vez. No cinema, na fotografia, o corpo não está presente. Agora no teatro, meu corpo vai estar presente? Eu não faço isso. Eu precisava acreditar mais em mim. Porque a estreia mesmo foi em Ouro Preto. Foi. Mas o dia do nosso último ensaio foi que eu abri a blusa. E fui numa sala cheia de jornalistas sentados lá na sua casa. Você está lembrado disso? Sabe, o pessoal era Blei Barbosa, Ronaldo Brandão. E foi esse dia que eu abri a blusa. E esse dia eu entendi. Se eu me mostrar tímida, eles vão tomar conta de mim na imprensa. Então eu tenho que mostrar toda a coragem. E foi aí eu tive, que foi a primeira vez que eu abri a blusa. Você sabe que alguma coisa não vai ficar do jeito que você queria que ficasse. Sim. Você nunca sai de um espetáculo assim, satisfeito completamente. Sempre tem alguma coisa naquela cena, naquele momento ali. Essa incerteza que dá o prazer de você estar enfrentando, que te dá Você vê que a coisa você é é viva. desafiado a fazer aquilo. Como atriz, eu acho, como ator, né? O ator em cena, ou então no estudo de um papel, eu acho que sempre que aparecer um espetáculo assim, que eu recebo o convite muito feliz. Daí a pouco eu pego o texto e penso, eu estou perdida. Como que eu vou chegar lá? Aí, logo eu começo a amar a personagem que eu vou fazer. Mas é muito difícil realmente acertar. No palco não é fácil você acertar. Para mim é sempre difícil. Só que muitas vezes eu já chorei nos ensaios, muitas vezes eu já quis entregar meu papel. E eu falo claramente porque eu não tenho receio de você falar, eu tenho dificuldade aqui. Eu acho que as coisas, que nós todos temos nossas dificuldades e todos nós também temos os nossos medos. E o palco é um abismo. Eu acho que o palco é um abismo.
eu já vou, rainha, caminhando devagar. Curiatá, 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 curiatá. Curiatá, 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 curiatá. Curiatá, 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 curiatá.